Toda a escritura, tudo que está escrito, foi escrito em uma circunstância. Alguma coisa aconteceu, e como fruto da experiência, da intervenção de Deus na vida de um personagem, os textos foram surgindo com a inspiração do Espírito Santo. Esse texto em particular, que é o Salmo de número 46, ele é a experiência de um rei chamado Ezequias. Como é que é o nome dele? Ezequias. Ezequias começou a reinar muito cedo, ele ainda era jovem. E quando ele está com 39 anos de idade, qual que é a idade? 39 anos de idade, ele passa por uma situação muito difícil. Qual é a situação? Ele é rei de Jerusalém. Quando ele tem 39 anos de idade, um império chamado Império da Assíria, cujo imperador era Senaqueribe. Como é que é o nome do cara? Muito bem, vocês estão atentos. Senaqueribe reúne 185 mil soldados. Quantos soldados? 185 mil. E o que Senaqueribe faz? Senaqueribe pega 185 mil soldados e vai lutar contra Jerusalém. O que Senaqueribe faz? Ele cerca Jerusalém, porque Jerusalém era muralhas, né, não é como hoje, e ele manda uma carta para o rei Ezequias dizendo o seguinte, que ele iria entrar em Jerusalém, iria destruir Jerusalém, e não tinha Deus que pudesse livrá-lo da mão da Síria. Com isso, o Senaqueribe manda um recado para o Ezequias dizendo assim: olha, eu vou te dar a oportunidade de você se render, você vai se render e nós vamos entrar na cidade. Se você não quiser se render, não tem problema, nós vamos invadir a cidade. A situação de Ezequias era tão difícil que ele não tinha nenhuma condição militar, ou seja, ele não tinha soldados, ele não tinha nenhuma condição bélica, ou seja, ele não tinha armas, ele não tinha, humanamente falando, nenhuma condição de lutar contra o assírio ou Senaqueribe. Tanto é que se depois você ler o texto em casa, Isaías 36, versículo 8, Senaqueribe diz assim: arrume 2.000 cavaleiros e eu lhe darei 2.000 cavalos para você pelejar contra mim. Senaqueribe sabia que Ezequias não tinha a menor condição, então ele vai afrontar o rei, ele vai afrontar o exército do rei, mas ele afronta quem ele não deveria afrontar. Ele afrontou quem? O Deus vivo. Esse foi o grande problema de Senaqueribe. Quando Ezequias recebe essa carta de afronta, o que Senaqueribe faz? O que o Ezequias faz, perdão? Ezequias pega essa carta e ele vai para o templo orar. Ele vai para o templo orar. E ele vai colocar diante de Deus essas questões, porque ele não tinha como responder aquela situação, mas o que ele vai fazer? Repita comigo: orar. Ele vai orar. E ele vai colocar diante de Deus essa situação. Irmãos, nós estamos vivendo outros momentos, nós estamos vivendo outras épocas. Às vezes também nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas que nós estamos cercados por todos os lados. Nos últimos 4 anos eu tenho atendido, assistido muitas pessoas com câncer. Eu tenho acompanhado muitas pessoas. Eu perdi o número de vezes que eu acompanhei ovelhas, eu mesmo levando para Belo Horizonte, fazendo consulta. Nós perdemos muitas pessoas com isso. E olhando para a história desses irmãos, e olhando como a vida deles iam definhando em função à enfermidade, eu comecei a perceber o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos impotentes. E às vezes nós somos cercados por todos os lados. E é verdade que às vezes nós não temos resposta para todas as coisas, nós não temos todos os recursos. E essa é a situação que Ezequias está enfrentando. Mas o que Ezequias nos ensina diante de situações como essa? Irmãos, quando os nossos recursos na terra se acabam, quando as portas daqui se fecham, nós precisamos lembrar que as portas do céu sempre estarão abertas. Quando faltam-nos recursos aqui na terra, recurso financeiro, recurso da medicina, seja qual for o recurso, Deus sempre tem respostas. Deus sempre tem recursos. E é isso que leva Ezequias a orar. Ezequias não se rende ao desespero, Ezequias não se rende à angústia. Ezequias pega todo aquele problema e ele vai falar com Deus acerca daqueles problemas. E é isso que eu e você devemos fazer. Ezequias também, ele não faz uma coisa, ele não nega a realidade, ele sabe que ele tem um problema
e ele vai colocar diante de Deus aquele problema. Também o caminho da negação não é o melhor caminho. Se você está enfrentando um problema, seja qual for, você não pode fingir que o problema não está acontecendo. Você precisa apresentá-lo diante de Deus. Quando ele apresenta diante de Deus, Deus vai responder Ezequias. O que Deus vai fazer? Responder. Eu queria encorajá-lo a nós continuarmos a crescer na vida de oração. Quando nós oramos, Deus responde. Amém? Salmo 91, verso 15 está escrito assim. Repita após mim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 29, verso 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Mateus capítulo 7 diz assim: buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, pedi e recebereis. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Isaías 59 diz que as suas mãos estão estendidas e os seus ouvidos estão abertos para ouvir. Você que está aqui nessa noite, nesse auditório, que você está numa situação que você está cercado por todos os lados, eu quero te dizer uma coisa: Satanás, os problemas da vida podem nos cercar de todos os lados, mas ele não pode nos impedir de buscar a presença de Deus. Sempre os céus estarão perto, porque Deus está acima de tudo e acima de todos. Quando estamos entendendo, diga amém. Amém. O que esse salmo nos ensina quando nós estamos cercados por todos os lados? Primeiro, o caminho da oração. Nós precisamos orar. Eu tenho adotado uma frase que eu quero ensinar para vocês. Repita após mim, por gentileza. Quando eu trabalho, eu apenas trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Todas as vezes que nós oramos, Deus trabalha. Todas as vezes que nós clamamos, Deus trabalha. Porque Isaías 64, verso 4 está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para todo mundo? Não. Deus trabalha para quem? Para quem nele espera. Deus trabalha para todo crente? Não. Se o crente não espera em Deus, Deus não trabalha para ele. Deus só trabalha para quem espera nele. E a boa notícia aqui nessa noite para muitos de nós é que se nós estamos esperando a um Deus que está sentado num alto e sublime trono de glória, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus do impossível. E enquanto nós estamos esperando, Deus está trabalhando para a glória de Deus. Amém? O que esse salmo ensina-nos? Caminho da oração. A segunda lição desse texto. Repita após mim, por favor. Deus é. O que nós precisamos lembrar quando nós estamos cercados por todos os lados? Quem Deus é. Quem Deus é, gente? Quem é Deus? O salmista diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quem Deus é? Tem uma definição de Deus? Ninguém pode arrogar para si uma definição de Deus única. Se você falar comigo assim: pastor, Deus é o Deus do impossível, é verdade. Deus é o Deus de milagres, é verdade. Deus é o Deus de misericórdia, sim. Mas eu quero ensinar a vocês uma definição teológica. Repita após mim, por favor. Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Olha só, escuta a definição. Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Irmãos, a história da humanidade não está à deriva. A história da humanidade não está num descontrole total. A história da minha vida, da sua vida, não está à mercê. Aquele que está sentado no trono, Ele cria, Ele sustenta e Ele dirige todas as coisas. Se nós não encararmos a vida dessa maneira, nós nos desesperamos. Se nós esquecemos que Deus cria, sustenta e dirige, nós vamos nos desesperar diante de algumas situações da vida. Mas quem criou tudo, quem sustenta tudo e quem dirige tudo é
Deus. Deus sempre esteve, Deus está e Deus sempre estará no controle de todas as coisas, no universo, na história, na minha vida, na minha história e na minha família. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus sempre está conosco, especialmente quando nós estamos passando situações que nos entristecem, que nos angustia. Nessa hora Deus não arreda o pé, Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz assim, repita após mim: pelo quê? Olha que coisa interessante. Uma vez que ele sabe quem Deus é, ele vai falar assim: depois que eu descobri quem Deus é, diante de algumas situações eu não vou temer. Qual que é as situações que ele não vai temer? Ele diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra ela entre em colapso, ainda que os montes se lancem para o seio dos mares. O que ele está falando aqui? De fenômenos naturais. Ele está falando aqui, repita após mim, de terremoto, de tsunami e maremoto. Agora olha para você ver, ele está falando de fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza, em primeiro lugar, eles são inevitáveis, eles acontecem, eles são inesperados. Quem é que espera um terremoto? Ninguém. Quem é que espera uma tempestade? Ninguém. Eles são inadministráveis. Nós não temos controle sobre fenômenos da natureza. Quem tem controle sobre o fenômeno da natureza? Ninguém. Ô irmãos, eu morei em Ouro Preto 8 anos e meio. Ouro Preto é muito visitado, né? Porque é turístico lá. E um dia eu estava passando com um carro e tinha uns idosos, e eles viram que um barranco começou a soltar umas pedras. Eles pegaram e chamaram a defesa civil. Daí 2 horas, irmãos, caiu um volume de terra bem perto do centro de Ouro Preto. É inevitável, é inesperado e não tem quem controla. A vida é assim. Às vezes nós passamos por situações que não tem como, temos que passar. Às vezes nós passamos por situações que nós não esperamos, mas não tem como negociar. Às vezes nós enfrentamos situações na vida que são maiores do que nós não temos como administrar. Todos nós passamos pelo inevitável, todos nós passamos pelo inesperado, todos nós passamos por aquilo que a gente não tem controle. Em 2011 eu estava num congresso de pastores em Lagoa Santa, eu mexia com clínica de recuperação, e alguém da prefeitura da cidade me ligou pedindo uma vaga para uma jovem. E eu alinhei com ela, preparei a vaga, e no final ela falou comigo assim: pastor, teve um acidente com a sua tia, que minha tia era muito conhecida na cidade, e falou assim: um acidente foi feio e o seu primo veio a óbito, acidente de moto. Eu tomei um choque. E falei com ela assim: como é que é o nome do meu primo, que eu tenho muitos primos? Ela falou assim: o nome do seu primo é Josimar. Eu falei: não, moça, esse não é meu primo, esse é meu irmão. É assim que eu fiquei sabendo como meu irmão de 24 anos faleceu em um acidente de moto. Inevitável. Meu irmão estava almoçando, era 11h40 da manhã, ele estava no meio do prato, a minha tia, no meio do prato de comida, a minha tia falou assim: dá um pulinho comigo na cidade tal, 18 quilômetros. Eu falei: rápido, eu vou lá com você. Nunca mais ele voltou para terminar aquele almoço. 40 minutos depois, a minha tia de 44 anos veio a óbito. Foi a primeira perda trágica da minha vida. 2 caixões no mesmo espaço, algo inevitável, inesperado e que nós não temos controle. Quando eu vim de Lagoa Santa quando eu estava indo de Lagoa Santa para Ouro Preto, eu pensei: eu vou chegar, eu vou orar pelo meu irmão, quem sabe Deus faz um milagre. Quando eu peguei o boletim médico, quando eu peguei a certidão de óbito, estava escrito pescoço quebrado, braço quebrado, perna quebrada. Eu falei: misericórdia, foi um estrago. A minha atenção deixou de estar no meu irmão para estar na minha mãe, que eu encontrei minha irmã arrancando os cabelos. Não é para menos, ela perdeu o filho mais novo e a irmã mais velha. E ali eu esqueci do meu irmão e tentando aparar a minha irmã. Situações que eu passei, que você passa. Nos últimos 5 anos, irmãos, nós perdemos 10 pessoas da minha família. No dia do culto de posse, o meu culto de posse dia 6, enquanto eu estava tomando posse da sede, meu tio estava sendo velado lá na minha cidade. Eu nem consegui ir lá, porque eu tinha compromisso aqui. Coisas da vida. Como que a gente enfrenta aquilo que é inevitável? Como que a gente enfrenta aquilo que é inesperado? Como que a gente enfrenta aquilo que nós não temos controle? Quando nós sabemos quem Deus é, nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. Nós não podemos nada, mas Deus pode todas as coisas, e Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Todos nós passamos por luta. 3 anos depois que morreu meu irmão e minha tia, morreu meu tio e a filha no acidente de carro.
tragédias da vida, coisas que nós não controlamos. Então, diante de situações difíceis, a gente precisa lembrar quem Deus é. Repita após mim: Deus é, Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige. Com certeza eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que você está lidando com situações maiores do que a sua força, mas não se desespere. O Deus que cria é o Deus que sustenta e é o Deus que dirige todas as coisas. Amém, irmãos? Pode aplaudir em nome de Jesus. A segunda coisa que esse texto nos ensina é aonde Deus está. Qual que é a segunda coisa? Onde Deus está. Ele diz assim, olha: Deus está no meio dela, Salmo 46, por isso ela não será abalada. Ô irmãos, o que nos sustentou nesses anos de perdas, principalmente a minha mãe, um dia eu estava na minha casa, 19 horas, Deus me revelou que a minha mãe ia tentar suicídio, por causa da tragédia. Eu orei pela minha mãe. Quando foi no outro dia, a minha cidade chama Ponte Nova, olha que curioso. A minha cidade natal é Ponte Nova. Na cidade de Ponte Nova tem um rio, tem 3 pontes. Minha mãe vai lá todo dia praticamente. E Deus havia me revelado 19 horas na sexta-feira. Quando minha mãe estava na cidade, ela subiu na ponte. Quando ela estava para pular, e no ápice do desespero, Deus enviou meu tio e a segurou. O que nos faz permanecer não é a nossa força. O que nos faz permanecer não são os nossos recursos. O que nos faz permanecer de pé é a presença de Deus. É a presença de Deus. O que faz uma pessoa lutar contra uma enfermidade grave, o que nos faz lutar pelo nosso matrimônio quando ele está em colapso, o que nos faz lutar quando parece que as coisas estão viradas de cabeça para baixo, é porque Deus está conosco. Talvez alguém olhe para você como alguém olhou para a minha mãe e falava assim: como que ela dá conta? Não é que a minha mãe dava conta, não é que nós damos conta, é porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, irmãos, nós estamos de pé. É porque Deus está com você que você tem conseguido vencer. É porque Deus está conosco que nós continuaremos firmes. É a presença de Deus. É a presença de Deus que mantém os seus filhos e as suas filhas firmes diante da luta e diante da dificuldade. Lembra o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode vir um vento que vier, pode vir a tempestade que vier, se Deus está junto, irmão, ninguém pode derrubar. Ninguém pode derrubar. Então, dito isso, nós precisamos lembrar onde Deus está. Deus está no meio. Deus está no meio. O que faz a igreja prevalecer diante de tantas lutas? É porque Deus está no meio da igreja. Todo mundo pensou, irmãos, que a igreja iria fechar no Covid. Todo mundo pensou. Lá na minha cidade foi um desespero, não sei como é que foi aqui. A gente não conseguia ver ninguém, não conseguia cultuar. Todo mundo achou que a igreja iria fechar, por causa que foi praticamente 2 anos de Covid. Nós perdemos pessoas lá na nossa igreja. Nós sepultamos, irmãos. Meus amados irmãos, mas a igreja do Senhor não fechou no Covid, não vai fechar em situação nenhuma, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que mantém a igreja do Senhor firme é a presença do Senhor da igreja no meio da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o pastor da igreja. Jesus Cristo é o bispo das nossas almas. Jesus Cristo que sustenta a igreja. Nós não podemos esquecer disso. Deus está no meio. Deus está conosco. Deus está conosco. Aí o salmista diz assim, olha, repita após mim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o Ezequias está dizendo? Deus peleja as nossas pelejas. Ele não é o Senhor dos exércitos? Agora você prestou atenção no texto. O texto não diz assim, olha, Senhor do exército. Ele diz Senhor dos, está no plural. Existe quantos exércitos? Aonde eles estão? Quem são? Por que Jeová Sabaote no hebraico, Sabaote é Senhor dos exércitos? Eu vou explicar quais são os exércitos que existem. O primeiro exército que existe é o exército do Deus Todo-Poderoso. O príncipe do exército do Deus Todo-Poderoso, você sabe quem é? Repita comigo: Arcanjo Miguel.
Miguel é o príncipe do exército do Deus Todo-Poderoso. O dia que Jesus descer no Monte das Oliveiras, o exército de anjos virá para lutar contra Satanás e seus demônios. E o arcanjo Miguel, ele é o príncipe do exército do Deus vivo. Há um exército lá nos céus. E Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que o exército de Deus estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ah, irmãos, Deus está aqui neste lugar, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, Jesus está aqui nesse lugar, e Deus envia anjos aqui neste lugar para nos guardar e para ministrar o nosso favor. O segundo exército é o cosmo, é a galáxia, o sol, a lua e as estrelas. Você sabia que existe mais estrelas no céu do que grão de areia na terra? Quantos aqui já foi na praia? Na praia. A gente fica doido com aquele tanto de areia. Se reunir todas as praias, todos os desertos, todas as areias que são tiradas do rio para que a gente compre, tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Tem mais de 1 bilhão de estrelas. Quem fala isso é a ciência. Isaías 40 diz que Deus conhece cada uma pelo nome. Olha que Deus, Ele conhece cada uma pelo nome, e quando Ele chama as estrelas, nenhuma falta, porque Deus é grande em força, em poder. Meu irmão, se Deus sabe o nome das estrelas, você acha que Deus não te conhece? Eita glória! Você acha que Deus não conhece a sua luta, a sua dificuldade, a sua demanda? Deus te conhece, Deus sabe o seu endereço, Deus conhece as suas lutas, as suas dificuldades, nada passa desapercebido. Pastor, mas o que tem a ver as estrelas, a lua e o sol? Como que é exército de Deus? Você lembra quando Josué estava lutando? Josué falou assim: lua, detenha-te em tal lugar, sol, detenha-te em tal lugar, no vale de Agilon, se eu não estou equivocado. Naquele dia nasceu o ano bissexto. Deus parou o sol e a lua para que Josué ganhasse uma batalha. Quando está terminando o livro de Josué, Josué conquistou a terra em 7 anos. Quantos anos? Ele venceu 31 reinos. Quantos reinos? Aí o texto termina assim: mais foram o exército mortos pelas pedras que caiu do céu do que a espada de Josué. Deus usa o sol e a lua para cumprir o seu propósito. Até as águas obedecem a Deus. O Senhor das águas não é Iemanjá, o Senhor das águas é Jesus de Nazaré. É Ele que é o Senhor das águas e o Senhor dos mares. O sol, a lua, as estrelas, o céu, tudo trabalha debaixo da ordem de Deus. Lá em Mateus 14, 22, quando a grande tempestade, Jesus falou assim: vento e mar, fiquem quietos. E houve uma bonança. O dia que Moisés estava com o cajado diante do mar vermelho, o Senhor falou para Moisés: Moisés, porque clama a mim? Diga ao povo que marcha, encosta nas águas, e o mar vermelho vai se tornar um corredor de livramento. Ele é o Senhor de todas as coisas. Qual que é o terceiro exército que Deus comanda? O exército dos homens. Irmãos, Deus fala assim, Isaías 45, 49: Ciro, Dário é o meu servo. É Deus que levanta reis e destrona reis. É Deus que levantou Faraó e destituiu Faraó. É Deus que levantou Senaqueribe e destituiu Senaqueribe. É Deus que levantou Nabucodonosor e destituiu Nabucodonosor. Deus comanda o exército dos homens. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Aleluia. E aqui para me finalizar, o quarto exército, os anjos, o cosmos, os homens, o quarto exército que Deus comanda é o inferno. Quem comanda o inferno? Você tem medo de falar lá, irmão, é o Deus. Você acha que Satanás comanda alguma coisa? Satanás comanda nada. Nada mesmo. O dia que Satanás queria tocar em Jó, o Senhor falou assim: você toca em tudo, menos na sua alma. Nem no inferno Satanás comanda. Quem comanda tudo é Jesus, é Deus. É Deus. Lá, principados, potestades, ossos espirituais da maldade, até o inferno tem que bater continência para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande general, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Quem comanda? Decanta, alabassúria do alabahás.
Orianda Labas, decanta, Labassúria da Lamarras. Quem comanda, irmãos, o inferno é Jesus. Por isso que crente não tem medo de macumba. Oreca Labas, decanta, Labassúria da Lamarras. Crente não tem medo de olho gordo, crente não tem medo de inveja, crente não tem medo de sexta-feira 13. Se crente encontra um gato preto na sexta-feira, pode ser preto, pode ser branco, pode ser pardo, pouco importa, contra Israel não vale encantamento. Amém? Você não tem que ter medo de macumba não, irmão. Teve um dia que eu terminei um culto. Quando eu cheguei em casa, o que tinha no meu portão? Uma macumba. Eu orei, peguei aquele negócio, coloquei numa sacola, joguei fora, entrei para dentro e vida que continua. Porque o diabo, ele está debaixo do comando de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses que ele triunfou. Ele o quê? Sobre principados e potestades, e o expôs publicamente à vergonha. Deixa eu explicar isso aqui porque vale a pena. Na antiguidade, quando um rei ganhava uma batalha, ele pegava os seus inimigos, acorrentava os inimigos, pegava o cavalo real e na avenida principal da cidade ele entrava montado num cavalo. Atrás vinham os inimigos amarrados e derrotados. Quando Jesus ressuscitou no domingo pela madrugada, nas regiões celestiais, ele que é o cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, ele acorrentou Satanás e seus demônios, e ele foi na frente marchando como vitorioso, e o inferno foi derrotado para a glória de Deus. Ah, pastor, eu tenho medo de expulsar demônio dos outros. Você tem medo por quê, irmãos? Jesus é e Jesus está na sua vida. Aleluia! Por isso ele é o Senhor dos exércitos. Ele comanda os anjos, ele comanda o cosmo, ele comanda o exército dos homens, e ele comanda o exército de Satanás. Vou contar uma experiência aqui de Curvelo agora, que aconteceu. Há 15 dias atrás eu fui convidado para ir numa casa. Uma menina, uma senhora que não é crente, uma jovem senhora, quando ela acordou de madrugada, era 3 da manhã, ela ouviu como alguém que estava entrando na sua cozinha, e dava passos e não chegava ninguém, aqui no Curvelo. E aí quando ela abriu os olhos assim, tinha um demônio de frente a ela. O demônio se materializou no quarto dela. Ela ficou desesperada. Ela não estava dormindo mais e me chamou lá para fazer uma visita. Naquele dia eu pude pregar o evangelho. Ela entregou a vida para Jesus. Sabe o que significa isso? Satanás foi um instrumento de evangelismo. Conta uma história que é verídica. Tem que ficar de olho em relógio que o pastor fala muito. Tem uma história verídica que tinha uma irmã, uma missionária passando muita dificuldade, e um macumbeiro ficou sabendo disso. O que ele fez? Eu vou enganar essa missionária, essa crente. Ele foi no supermercado, fez uma compra enorme e colocou lá no portão dela. E aí a irmã pegou aquela cesta enorme, ajoelhou e agradeceu a Deus. Quando foi no outro dia, ele foi no terreiro e no portão dela falou assim: irmã, você ganhou uma cesta básica? Ela falou assim: Jesus me deu. Ele falou: não foi Jesus não, foi os demônios. A missionária, a irmã, falou assim: quando Deus quer abençoar, ele usa até o diabo. Então, irmãos, o diabo está a serviço de Deus. Eu não ia falar aqui isso nessa noite, nem estava no meu sermão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não tenha medo de macumba, não tenha medo de inveja, não tenha medo do diabo, não tenha medo da morte. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. E aí diz assim, olha, primeiro quem Deus é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeiro onde Deus, segundo onde Deus está no meio dela. Por isso Deus ajudará. Deus não só está no nosso meio, irmãos, Deus é o nosso ajudador. Amém? Você tem um ajudador. Tem hora na vida, irmãos, que as pessoas vão embora. Você sabia disso? Tem uma hora na vida que todo mundo vai. Amigos, famílias. Tem hora que nós ficamos sozinhos. Todo mundo aqui talvez já passou por isso.
Mas nós temos um ajudador que nunca vai embora: Jesus. É Ele que nos ajuda, Ele que nos auxilia. Vamos terminar, né? Primeiro, quem Deus é. Segundo, onde Deus está. Terceiro, repita comigo: o que Deus faz. Olha o que Ele diz: Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele que dá fim nas guerras. O que Deus faz? Deus luta as nossas lutas. O que é arco, o que é lança, o que é carro? São instrumentos de guerra, sim ou não? Sim. O que Deus faz? Deus quebra os instrumentos de guerra contra Jerusalém. Tudo que o diabo arquiteta contra nós, Deus quebra os intentos de Satanás. Lá em Isaías 54, 17, se eu não estou equivocado, está escrito assim: nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Nenhuma ferramenta é preparada contra nós. Eu não sei como o diabo ele arquiteta contra nós. Eu não sei quais instrumentos o diabo usa, mas Deus frustra os desígnios de Satanás. O que Deus faz? Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima o carro no fogo. O que Deus faz? Deus anula a macumba, Deus anula a bruxaria e não pega em nós. O que Deus faz? Deus frustra todos os desígnios do diabo. E aí o verso 10 diz assim, Salmo 46, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois que eu descobri quem Deus é, depois que eu descobri aonde Deus está, depois que eu descobri o que Deus faz, o que eu tenho que fazer? Aquietar. Eita glória, Jesus. Aquietai-vos, Ele é Deus. E aí termina assim, verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. É a mesma coisa do 7. Por que Deus está repetindo? Por que o salmista está repetindo? Qual que é o propósito disso? É porque às vezes a luta é tão travada, irmãos, que a gente acha que Deus não vai fazer nada, que Deus não vai intervir. Às vezes a luta é tão travada como Ezequias, que a gente acha que Deus não estará presente. O verso 7 se repete no verso 11. É como se Deus estivesse falando assim: nunca duvidem de que eu estarei e de que eu sou fiel. O Senhor dos exércitos está conosco. Pastor, e o que aconteceu nisso tudo? Depois você lê Isaías 37, lá está escrito assim: naquela noite Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E ele matou 185.000 assírios. Nenhuma flecha entrou em Jerusalém. Aleluia. Ezequias não ganhou aquela batalha nem com lança, nem com flecha, nem com espada, nem com exército, nem com estratégia. Ele ganhou de joelhos e com a fidelidade de Deus. Irmãos, às vezes nós não temos recursos, mas nós temos joelhos dobrados, nós temos coração quebrantado, nós temos lágrimas para derramar na presença de Deus. Essas são as nossas armas. Lê lá depois Isaías 37. Senaqueribe, ele voltou para casa e o exército foi disparatado, e Ezequias teve um grande livramento. Nesta noite, diz o Senhor, é noite de livramento. Deus está livrando aqui, Deus está fechando covas, Deus está quebrando laços, Deus está repreendendo aqui, quebrando o laço do passarinheiro. Esta palavra é uma palavra de livramento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Ó Deus, nós clamamos, decanta labassu e adalabarras, o teu nome na noite desse dia. O Senhor é Deus que cria, sustenta e dirige todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que está no nosso meio. O Senhor quebra o arco, o Senhor corta a lança e o Senhor queima carros no fogo. O Senhor decanta labassúria da labarras, é o Deus do livramento. Arecalabassurianda labarras, Senhor da glória. Nesta hora eu oro por pessoas que estão aqui talvez enfermas, pessoas que estão agora nos assistindo através desse canal. Senhor, visita a casa dessas pessoas agora. Toda enfermidade, toda dor, todo câncer, todo diabetes, toda cegueira, toda dor de cabeça, todo espírito de morte, nós repreendemos agora no nome
de Jesus. O Senhor é o Deus que dá livramento, Senhor. Pai, nós repreendemos, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda inveja, toda maldição, caia por terra nesta hora. Ah, Senhor da glória, como o Senhor guardou Ezequias e o Senhor livrou, ó Deus, de um ataque da Síria, que nessa noite o Senhor possa guardar esses irmãos, que o Senhor possa guardar a casa desses irmãos, guardar esta igreja, guardar, meu Deus, cada família. Ó Deus, visita também a missionária Silvana e abençoa a tua filha, abençoa a Ailton, abençoa a sua casa, abençoa esse bairro, esta cidade. Eu oro e ministro a bênção, o livramento e a vitória, no nome de Jesus. Você diz amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.